A paz do Senhor Jesus, gente, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Bem-vindos ao canal Amigos da Ju. Se caso você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Vem comigo! Amigos da Yu. Galera, hoje nós vamos aprender sobre um termo chamado jugo desigual. Vocês já ouviram falar sobre? Provavelmente já, porque é um assunto bem conhecido. E algumas pessoas não concordam com ele. Não, mas tá tudo bem, né, gente? Fazer o quê? E a gente ia falar hoje sobre outra lição que estava aqui na revista. Porém, essa lição do jugo desigual tá na outra revista, que é a revista atual nossa, que nós estamos aprendendo, né? Porém, por que eu vim falar desse assunto? Porque esse assunto eu estudei ontem. Tipo, foi estudado ontem. Então, vamos dizer assim, hoje eu tô com a memória de tudo que foi estudado ontem, sabe? E eu gostei tanto da aula que eu precisava trazer pra vocês. Então, é uma aula dessa revista aqui, gente. Mas, a próxima aula vai ser dessa revista aqui. E vai ser sobre o pragmatismo, que é outro assunto muito delicado que nós precisamos de bastante tempo para meditar e para estudar nesse assunto, gente. E um pouco do jugo desigual, a gente pode falar que um pouco é pragmatismo, gente. Mas vocês vão entender o porquê, só um minutinho. O famoso jugo desigual, ele é assim. Eu vou primeiro explicar o que significa jugo desigual. Jugo desigual significa quando, vamos supor, duas pessoas se relacionam, duas pessoas começam um relacionamento, começam a namorar. Porém, uma delas é cristã, tem seus princípios e segue alguma coisa e tal, e a outra não. A outra, ela não tem princípios, é mais sobre princípios que a gente entra aqui, né? Não é sobre tanto a parte de cristão, porque a outra pessoa, ela pode ser crente, né? Pode crer em Deus, mas ela não tem princípios de uma pessoa cristã. Então, é isso que diferencia, consegue entender? Então, tipo assim, são duas pessoas que se relacionam, mas que não seria o correto das duas se relacionar. Enfim, gente, indo para a aula, né? Eu já expliquei para vocês o que significa o termo, mas vamos para a aula. É a aula 3, gente. Aula 3, que a gente aprendeu ontem, foi uma aula abençoada, gente. E o tema da aula é assim, clamor e libertação, a liderança de Otiniel. Por quê? Porque ontem a gente aprendeu tudo sobre a liderança de Otiniel. Só para dar uma explicadinha aqui, a gente fala sobre o povo de Israel, né? Tipo, depois da passagem de Moisés, porque Moisés, ele ficou um tempo determinado lá, no caso, 40 anos com Moisés. Depois, Moisés morreu, não entrou na terra prometida, e veio o sucessor dele, Josué. Josué continuou guiando o povo até chegar na terra prometida. Aí eles chegaram na terra prometida. Porém, depois, Josué morreu também, lógico, porque todo mundo tem uma hora de partida. Só que depois de Josué, não tem nenhum sucessor. Tipo, quem vai substituir o lugar de Josué? E é nesse momento que o quê? Que o povo fica sem uma liderança total. Tipo, total mesmo. E é nesse momento que Deus estava querendo ver o quê? A fé deles. Estava querendo ver se eles verdadeiramente estavam crendo em Deus. Porque lá existiam, tipo assim, outros povos, né? O nome deles eram... Deixa eu só ler aqui. O nome deles eram os... Olha quanto nome estranho, gente. Cananeus, Eteus, Amoreus, Ferezeus, Eveus e Jebuseus. Tudo com Zeus, né, gente? Então, todo esse povo aí é do povo que não adorava a Deus, adorava a outras coisas, né? A outros deuses e tudo mais. Então, nesse momento, o que? Tava vindo povo de outras tribos e tal, vindo para a terra de Canaã, que é uma terra que foi, tipo assim, deixada para o povo de Israel, para o povo de Deus, que é a terra que manda leite e mel, terra de muitas bênçãos e tudo mais, né, gente? Aí, começou a vir um povo de outras terras querendo conquistar aquela terra. E é nesse momento que Israel teria que se levantar para guerrear com o povo. Então é isso que Deus queria, mesmo sem uma liderança, porque Josué tinha morrido e estava sem liderança, Deus queria que eles o quê? Que eles issem pela palavra. Tudo que eles já tinham aprendido todos esses tempos, eles botariam em prática agora nesse momento. Só que adivinha? As bênçãos não fizeram isso. Israel não fez isso. Sem uma liderança, Israel viveu numa bagunça por muitos anos, entendeu? Viveu em uma bagunça sem um líder.
eles viraram baderna, viraram bagunça, não estavam seguindo mais a Deus. O que aconteceu? Eles começaram a se misturar com o povo. Então, tipo assim, a se conformar com o que os outros povos faziam e deixou o outro povo entrar na terra que era deles, é exatamente isso que eles fizeram. Eles deixaram o quê? Tudo ali se misturar. Só que agora que nós entramos no jugo desigual. Porque, olha aqui, a ordem divina não era étnica, mas espiritual. Casar-se com mulheres dos povos cananeus significava abrir porta para a idolatria e o abandono do Senhor, como de fato ocorreu. A mistura levou à perda da identidade dos valores judaicos. Exatamente isso que eles começaram a fazer. Começaram a se casar com as filhas, tipo, quem era jovem, começou a se casar com as filhas de outro povo. Tipo, vamos supor, aqui tá o povo de Israel, né? E aqui tá o outro povo. Aí vem aqui os jovens, os menininhos, as menininhas, que era desse povo aqui, povo de Israel, começou o quê? A casar, aleluia, com o povo que era Zerubeus, Ninineus, entendeu? Começou a casar com outro povo que não servia a Deus. E aí começou a misturar mais ainda, porque por enquanto tava misturando o território. Tipo, eles estavam no mesmo ambiente. Mas aí depois começou a misturar na parte de relacionamento. E depois que casou, casou. Casou, não tem mais volta. Aí fazia fio com pessoa que não era da mesma tribo, que não era da tribo de Israel, tudo mais. E começou o quê? A perda de valor. E é exatamente isso que o jugo desigual faz. Faz a gente perder a nossa identidade e o nosso valor. Claro que a gente vê histórias de pessoas que uma era cristã e a outra não, e que devagarinho a outra pessoa que não era cristã, ela virou cristã. Mas isso, gente, é muito difícil de acontecer. Hoje em dia, como foi citado na aula ontem, existe o tal de namoro evangelístico. Não, gente, isso não existe. É um namoro onde uma pessoa está, vamos dizer assim, com o cargo de estar à frente de levar aquela outra pessoa a se converter. Não, gente, isso demora muito. Isso não é certo aos olhos do Senhor Jesus. Porque olha aqui o que esse povo fez. Começou a perda de valores, entendeu? Perda de valores. E, gente, nós temos uma identidade. A nossa identidade é ser o quê? É ser filho, é ser servo, é seguir ao Senhor. Essa é a nossa identidade. Eu amo falar sobre identidade. Essa é a nossa identidade. Que se vier as lutas, que se vier as batalhas, a gente vai o quê? A gente vai guerrear, a gente vai lutar, porque a gente tem o Senhor. Mas lá naquele povo, o povo não lutou, o povo não guerreou, e o povo se casou ainda com gente que não era para ele se casar. E assim é na nossa vida, gente. A gente, mesmo a gente sendo cristão, Deus dá a oportunidade da gente conversar, da gente amigar com pessoas que muitas vezes não são cristãs. Um exemplo, na escola. Na escola, tem pessoas lá que são cristãs, tem pessoas que não. Então, eu estou num ambiente onde tem, vamos dizer assim, vários tipos de pessoas com diferentes religiões e tudo mais. Porém, é nesse momento que eu vou ter que o quê? Que eu vou ter que ser luz de Cristo ali. Que eu vou ter que ser imagem e semelhança de Cristo ali. Que eu vou ter que ser diferente. E não conformar com o que as outras pessoas estão fazendo. Só porque tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também? Não, gente. É nesse momento que a gente não pode se conformar com esse mundo. Paulo disse, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformar-vos. Transformar-vos o quê? A nossa mente. Com o quê? Com a palavra, gente. Transformar, mudar, entendeu? É você colocar na sua mente que não é certo você fazer aquilo e você começar o quê? A transformar, entendeu? Porque através de da sua vida, outras vidas podem ser impactadas e podem entender que aquilo lá é errado também, entendeu? Então, nesse momento, a gente tem que ser o quê? Diferente. E é justamente isso que o povo de Israel não foi. E assim, gente, a gente olha para a história, a gente vê que é uma repetição, entendeu? Aí depois desses anos e anos sem uma liderança, Deus coloca o primeiro líder, que é o Otiniel, que a gente viu aqui. O Otiniel, ele foi o primeiro líder e liderou por 40 anos aquele povo. Só que depois que o Otiniel morre, o povo vai lá e volta a fazer a mesma coisa, entendeu? Tipo, será que vocês não aprenderam que isso é errado? Pelo amor de Deus, vocês não aprenderam? Mas a gente olha, a gente julga, a gente fala, nossa, mas eles estão tão errados e eles continuam perseverando naquilo. Mas, gente, às vezes nós mesmos fazemos igual. A gente faz igual sem querer, às vezes.
A gente troca o nosso momento com Deus por mais momento no feed. A gente troca o nosso momento com Deus para ir assistir aquela série, aquele filme. É tantas coisas, eu falo a gente porque eu estou incluída nisso. Eu também faço isso. Somos pecadores, gente. Então a gente acaba voltando no mesmo erro que a gente falou que a gente nunca mais ia voltar. Já parou pra pensar que às vezes a gente faz isso? Mas a gente tem que todo dia lutar. Não deixar de lutar, porque dentro de nós existe a carne e o espírito. E os dois estão numa guerra ali sem fim, entendeu? A carne quer guerrear, o espírito quer tomar conta também. Mas a gente tem que o quê? A gente tem que alimentar o Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. A gente tem que buscar ser parecido com Cristo. A gente tem que buscar deixar o pecado de lado. Toda vez que vier o desejo de pecar, não. Você dobra os seus joelhos e você repreende. Você não vai fazer aquilo. E toda vez que você pecar, quando você vai ver se já pecou, peça perdão, arrependa-se de coração. Porque o Senhor Jesus, ele é misericordioso. Ele perdoa, gente. Ele perdoa, porque ele perdoou o povo. Ele perdoou o povo. O povo ficou anos e anos e anos e anos se misturando com aquele povo, fazendo filho com aqueles povos e se relacionando com eles. Mas o Senhor perdoou depois, gente, porque houve verdadeiramente o arrependimento. Mas é isso, gente. É isso que o jugo desigual, que é o nosso assunto principal de hoje, faz. Ele faz nós perdermos a nossa identidade. É sério que você quer perder a sua identidade? Sério que você quer perder o valor que você tem de uma pessoa cristã? Sério que você quer sair debaixo da mão do Senhor, debaixo da proteção de Deus? Eu acho que você não quer isso, né? Eu também não quero. E às vezes lá na escola a gente, tem tal pessoa, a gente vê que a pessoa é legal, que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo, a gente acha que aquela pessoa é a que Deus tem preparado para nós. E o que acontece? Acontece que a pessoa não é cristã, ela tem tudo isso, mas ela não é cristã, gente. Ela não tem os mesmos princípios que você, entendeu? Como é que vocês dois vão estar juntos e vão fazer as coisas juntos para vocês dois ir pro céu? Porque a gente sabe que depois que casa, os dois tornam uma só carne, como diz na Bíblia, né? Então, depois que casa, casou, entendeu? O que você vai fazer lá depois, entendeu? Mas é isso, gente. Guardem o coração de vocês, entendeu? Nós somos jovens, a gente tem muita coisa ainda para fazer. Não fique preso nesses negócios de relacionamento, disso, daquilo. Não, gente. Vamos buscar ao Senhor Jesus primeiramente, acima de todas as coisas, gente. E eu não tô aqui pra atacar ninguém. Se alguma vez você já cometeu isso, tudo mais. Não, gente, eu não tô aqui pra atacar ninguém. Eu estou aqui pra dar um conselho de uma amiga. Porque esse é o nome do nosso canal, Amigos da Ju. Então todos vocês aqui são os meus amigos. E eu estou aconselhando vocês a não praticarem o jugo desigual, porque o fim dele não é o fim que a gente espera ter, que a gente quer ter na nossa vida, entendeu? Então, gente, guardem o coração de vocês, tá? E lembre-se que o nosso maior tesouro é Jesus Cristo, gente, não é pessoas aqui na Terra. Não coloque a sua confiança em pessoas que são da Terra, pecadores também. Amém, gente? Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram do assunto, comente aí e já fiquem... Nossa, campanha ama tocar na hora que eu gravo o vídeo, né, gente? E fiquem esperando a gente falar sobre o pragmatismo no próximo vídeo. Amo vocês. Beijo. Deus abençoe.